Olá, está aqui no Wikipedia, título anjo. Então é interessante porque aqui já fala que anjo, em latim é angelus, angelus por isso o famoso angelus, rezar o angelus, que é a oração que nós costumamos rezar a Nossa Senhora ao meio-dia. Tem outras pessoas que rezam às 6 da tarde. Papa todo domingo reza o angelus, meio-dia na praça, e faz uma homilia. E qual que é o significado de anjo? O significado é mensageiro, enviado. Então, o foco, né, do nome anjo é esse, que a sua missão, que ele é um mensageiro, segundo a tradição judaico-cristã. Bom, depois são seres celestiais e espirituais que servem como ajudantes ou mensageiros de Deus. Então, olha aqui, ó, os anjos no cristianismo. No cristianismo, os anjos foram estudados de acordo com diversos sistemas de classificação, em coros ou hierarquias angélicas. Olha só, você já deve ter ouvido falar. Os querubins, serafins, tronos, já ouviram falar? Sim. Então, a mais influente das classificações foi estabelecida por Pseudo-Dionísio, o Areopagita, entre os séculos IV e V, no seu livro De Celeste Hierarquia. E a fonte primária desses estudos são as citações bíblicas, como quando 3 anjos apareceram a Abraão, no livro Gênesis, primeiro livro da Bíblia, embora existam apenas sugestões ambíguas para a construção de um sistema, como se ele se tivesse desenvolvido em tempos posteriores. Isaías, então, o que fez o pseudo Dionísio? Ele, vendo as citações de anjos na Bíblia, porque não há nenhum lugar na Bíblia que fala assim, então os anjos eles são formados por classes como os querubins, os serafins, não tem nenhum lugar na Bíblia que fale disso. Mas o Dionísio, o pseudo Dionísio, ele resolveu então estudar a Bíblia e, estudando a Bíblia, tentar fazer uma classificação de acordo com o que vai aparecendo ali. Então, aqui, ó, Isaías fala de serafins. Fala de serafins. Outro anjo acompanhou Tobias. Esse anjo aqui é o Rafael, na história de Tobias, no Antigo Testamento. Depois, o anjo que apareceu a Nossa Senhora para perguntar a ela se ela aceitava ser a mãe de Deus. E esse anjo foi São Gabriel. Então essa famosa cena da anunciação, né? A anunciação do nascimento de Cristo, o anúncio do nascimento de Cristo. Bom, depois também Cristo sofreu a tentação no deserto e no Horto das Oliveiras, aí seriam anjos maus. São Paulo faz alusão a 5 ordens de anjos na carta aos Efésios. Depois foi Dionísio Areopagita, um dos primeiros a propor um sistema organizado do estudo dos anjos, e seus escritos tiveram muita influência, mas foi precedido por outros escritores como São Clemente, Santo Ambrósio, São Jerônimo. São Jerônimo foi a sua festa ontem, dia 30. Na Idade Média surgiram muitos outros esquemas, alguns baseados no de Dionísio, outros independentes, sugerindo uma hierarquia bastante diferente. Alguns autores acreditavam que apenas os anjos de classes inferiores interferiam nos assuntos humanos. Então, quais são as classes que são sugeridas? Então, São Clemente, ele vai falar de 11. Serafins, querubins, éons, hostes, potestades, autoridades, principados, tronos, arcanjos, anjos, dominações. E aí vai. Aí os outros são, enfim, semelhantes, né, dando a sua opinião sobre isso, né? Bom,
agora falando um pouquinho de alguns aqui, né, de algumas classes. Serafins e querubins. O serafim vem do hebreu saraf e do grego seraf, que significam abrasar, queimar, consumir. Também foram chamados de ardentes ou de serpentes de fogo. É a ordem mais elevada da esfera mais alta. Então, para entendermos um pouco, vamos pensar assim, que existe uma gradação no ser. Uma gradação no ser. Nós falamos de 3 reinos que existem aqui na Terra, né? O reino mineral, o reino vegetal e o reino animal. Não é assim? E há uma gradação, porque o reino vegetal é mais do que o reino mineral, porque, enfim, pela vida, pelo crescimento, reprodução, nutrição, então essa vida vegetativa que a gente fala, né? Vida mineral não tem nada, né? Simplesmente existe, o minério existe, as pedras existem, agora a planta é mais rica do que o minério, né? Em termos de movimento, vida, e já tem uma vida mesmo. Depois o reino animal, mais rico ainda do que o reino vegetal. E nós estamos dentro do reino animal, os homens, né? Então, imagina agora a distância que há entre os homens e Deus. Né? Uma distância infinita, infinita. Então, os anjos ocupam esse espaço, né? Que são seres espirituais e que, por isso que a gente fala de classes, né? Porque tem, né, como se aqui a primeira classe, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, ou ao contrário, né, a primeira começando lá de cima e tal. Então, a gente atribui uma classe que é dos serafins, que seria a mais elevada. São os anjos mais próximos de Deus e emanam a essência divina em mais alto grau. Assistem ante o trono de Deus e é seu privilégio estar unido a Deus de maneira mais íntima. E são descritos em Isaías como cantando perpetuamente o louvor de Deus e tendo 6 asas. O Pseudo Dionísio diz que a sua natureza ígnea, ou seja, de fogo, espelha a exuberância de sua atividade perpétua e infatigável, e sua capacidade de inflamar os anjos inferiores no cumprimento dos desígnios divinos, purificando-os com o seu fogo e iluminando suas inteligências, destruindo toda a sombra. Aqui é um autor conhecido da Idade Média, Pico della Mirandola, fala deles em sua oração sobre a dignidade do homem, como incandescentes do fogo da caridade e modelos da mais alta aspiração humana. Querubins, do hebreu queruvim. Os querubins são descritos tanto no cristianismo como em tradições mais antigas, às vezes mostrando formas híbridas de homem e animal. Bom, os anjos, eles, como são espírito, o homem ele vai tentar representar de alguma maneira esse anjo. Então, isso, né, o mesmo Isaías, né, o que Isaías viu. Então, ele viu uma representação humana, física, dos anjos, né, desses anjos aí, que seriam os serafins. Não significa que os anjos sejam assim, porque eles são puro espírito. Né? E então, aqui vai falar de representação também, de formas e tal, né? Dos querubins que apareciam aqui como se fossem híbridos e tal, mas, enfim, isso aqui são... se alguém teve uma visão dos querubins, aqui o que é manifestado é essa visão que teve dele, né? No livro do Gênesis, aparece um querubim como guardião do jardim do Éden, do paraíso, né? Expulsando Adão e Eva após o pecado original. Ezequiel, que é o profeta, os descreve como guardiões do trono de Deus, e diz que o ruflar de suas asas enchia todo o templo da divindade e se parecia com o som de vozes humanas.
Bom, aí outras coisas concretas aqui. Os querubins, para alguns teólogos, ocupam o topo da hierarquia, pois alguns não consideram os serafins como anjos, uma vez que a palavra hebraica para anjo é malak, mensageiro. E aqui já são, enfim, considerações, né? Não é que seja, isso aqui não tem nada revelado acerca sobre essa classificação dos anjos. Segunda tríade, dominações, virtudes, potestades. Terceira tríade, principados, arcanjos, anjos. Nosso anjo da guarda, né? O anjo da guarda. Bom, Lúcifer, os demônios. Muito bem, então já vou tirar o compartilhamento e vamos continuar falando sem seguir aqui. Então, era só um pouco o conhecimento que eu queria mostrar para vocês dessa classificação dos anjos, né? Então, na criação, Deus, ele cria todo esse universo e cria dois seres que são os mais importantes, os homens e os anjos. Por quê? Porque Deus os dotou de inteligência, de amor, de liberdade. Então, somos nós que temos essa capacidade em todo o universo de entrar em sintonia com Deus, de ter intimidade com Deus e amar a Deus. Então, os homens e os anjos. Então, no livro do Gênesis fala que toda a criação, o mundo, por exemplo, aqui o mundo, a terra, toda a terra foi criada para o homem. Para o homem. O homem é o rei, né? Quem deve reinar. Esse é o querer de Deus diante daqui, né, desse planeta. E diante de todo o universo, o homem e os anjos são os mais importantes. Então, para que eles foram criados? Eles foram criados para gozar da presença de Deus e viver com Deus para sempre, junto com Ele, uma vez que nós queremos, com a nossa liberdade, viver com Ele. Acontece que os anjos, eles tiveram... Nós estamos aqui na Terra para provar o nosso amor a Deus, para escolher se nós queremos viver com Deus, lá no seu reino, e para preparar-nos para chegar lá no céu. Então, nós temos um tempo de vida, um tempo de vida. Os anjos também foram provados, porque, ou seja, por que são provadas as criaturas, essas que são as mais especiais em toda a criação, os homens e os anjos? Porque Deus, ele não quer que ninguém vá viver com ele se não queira, né? Que tenha liberdade, toda a liberdade para viver. Ninguém é obrigado a amar. Ninguém é obrigado a amar. Então, há como que uma prova para que nós exerçamos a nossa liberdade e decidamos o que queremos. Então, a nossa prova dura décadas, depende. Tem pessoas, crianças que morrem já no ventre e tal. São as coisas de Deus, os mistérios de Deus, né? Mas o normal é isso, que nós vivamos um tempo aqui na Terra e esse tempo seja o tempo de prova. Nosso tempo de prova. E os anjos, eles também tiveram essa prova, só que essa prova durou um segundo. Um segundo. Por assim dizer. Porque também nós dizemos que os anjos, eles não têm o tempo dos homens. O tempo deles é diferente do nosso. Porque é uma outra realidade. O tempo nosso, ele é medido na filosofia a gente fala assim, que o tempo aqui, ele é medido pela medida do movimento. Então, e o movimento, ele é medido pela matéria, o deslocamento, né? O tempo de deslocamento de algo, né? Então, como é matéria, você pode ver aquilo num lugar, depois ver aquilo em outro lugar, e aí você pode medir o tempo que demorou para ir de um lugar para outro. Só que os anjos, o deslocamento dele é diferente, né? Eles são puro espírito, então eles têm outro tempo que a gente fala. Os anjos têm outro tempo. E a prova deles, por que a prova deles foi instantânea?
Porque os anjos, eles nascem com a ciência infusa. Eles nasceram, Deus os criou já com toda a inteligência, com toda a sabedoria, todos os conhecimentos dentro da sua alma. E o homem, como é que ele conhece as coisas? O homem, ele vai conhecer, como ele tem matéria, Deus também poderia ter dado a ciência infusa para nós. Aliás, Adão e Eva tinham a ciência infusa. Olha só, Adão e Eva tinham a ciência infusa. Mas Deus, ele, depois do pecado original, quis que nós trabalhássemos para conhecer, para aprender, né? Então, já um pouco castigo, né, de ter que o trabalho, né, o suor do trabalho e tudo, né? Então, a nossa prova pode durar anos e tal, porque a gente pode se arrepender, pode conhecer melhor as coisas. Os anjos, eles já sabem tudo. Eles já sabem tudo. Então, Deus submeteu eles a uma prova que nós não sabemos qual é. E nessa prova, os que quiseram amar a Deus, servir a Deus, são os anjos, né? Enfim, toda essa classificação que nós fizemos aí, os anjos bons. E os anjos maus foram aqueles que se negaram a amar e servir a Deus. Então, são os demônios, né? E como eles não têm nenhum amor, porque ou você opta pelo amor, que é Deus, e se você não opta pelo amor, você vai optar pelo ódio. É assim, é radical, né? Ou você se direciona para o amor, ou você se direciona para o oposto ao amor. Então, os demônios, eles estão fixos no ódio. E no ódio e para nós, com relação a nós, o desejo de que todos nós nos percamos também. Então, eles querem isso, eles têm esse desejo. Mas tudo eles fazem, ou qualquer criatura, tudo aquilo que Deus fez, só faz aquilo que Deus permite. Porque Deus é o Senhor de tudo. Os anjos, para existirem, precisam de Deus. Eles não têm o ser por si. Então, aquela explicação que eu costumo dar, importante, né, que uma criatura, ela começou a existir. Se ela começou a existir, a existência veio aqui fora dela. Então, é Deus que entra aqui, né, e traz aquela criatura à existência. Então, o demônio também, o anjo, o homem, uma planta, o que for. Se ela não existia, Deus tem que vir ali e dar existência àquilo. Se Deus faz assim, isso aqui faz assim. Morre, desaparece. Então, o demônio, para ele existir, ele precisa de Deus. Então, o que o demônio pode fazer? Nada. Ele pode fazer só o que Deus permite. E por que Deus permite que ele nos tente? Justamente para a nossa prova. No fundo, ele está jogando a favor de Deus. Ele, com seu ódio, e enfim, com toda a sua maldade, ele está jogando a favor de Deus. Deus permitindo as tentações e tal. As tentações, a gente fala que nós somos tentados por 3 vertentes: pelo mundo, pelo demônio e pela carne. Então, o mundo nos tenta. Então, isso, as pessoas que estão no mundo, as máximas do mundo, aproveite a vida, faça o que você quiser, seja feliz. Então, esse é o mundo com suas propostas de mundaneidade. Então, elas nos tentam, essas propostas. E todas aquelas pessoas lá que
falam que Deus não existe. Enfim, tudo que há no mundo que nos afasta de Deus são tentações. O demônio nos tenta, e a carne, que é nós mesmos, né? A nossa fraqueza, a nossa miséria, também é fonte de tentação para nós que, com o pecado original, nós ficamos inclinados ao mal. Inclinados ao mal. Então, nós temos essa natureza pecadora, por isso que o homem é pecador, porque é fruto do pecado original. E, muito bem, então, e os anjos bons Deus coloca para nos ajudar. Para nos ajudar em todas as nossas dificuldades e dar a cada um de nós um anjo da guarda. Um anjo da guarda. E, quer ver, eu estava até lendo agora um livro do Pedro Siqueira, não sei se já ouviram falar do Pedro Siqueira. É um carioca que, desde pequeno, Deus deu esse dom para ele de ele ver os anjos. Então, ele vive falando, dando palestras sobre os anjos, tirando dúvidas, e muito interessante, muito interessante. Deixa eu ver aqui se eu acho onde está para ler um pouquinho alguma coisa que ele fala. Padre, Sim. Eu posso te fazer uma pergunta? Só uma? Não, brincadeira, pode fazer. Acabei de fazer, tá bom. Porque, assim, na psicologia, a gente falava muito sobre, principalmente a vertente da psicologia analítica, sobre a luz e a sombra, sobre os opostos, e que a gente tem que acolher nossa sombra. Então, assim, se a gente tentar negar a nossa raiva, por exemplo, ela vai aparecer de outra maneira. E aí, enfim, acho que, né, tem talvez um pouco de dificuldade, assim, de entender. Porque na psicologia a gente é ensinado assim, né, de valorizar tanto a parte boa quanto a parte ruim. Sim. Só que, enfim, às vezes a pessoa pode se perder ali na sombra também, né? Pois é. Aí, Valorizando a parte ruim, né? Na verdade. Isso. Então, porque uma coisa é acolher para trabalhar e tudo mais, mas algumas teorias, né, da psicologia dizem que a gente é polarizado e quanto maior a luz, maior a sombra, sabe assim? Toda essa coisa do inconsciente. Aí, às vezes, eu fico um pouco confusa. São teorias para interpretar, né, a vida humana, enfim, o caminho da felicidade, qual o caminho que a gente deve seguir. Os chineses também têm, né, o Yin e o Yang, não é? Então, é toda essa equilíbrio, né? Isso, equilíbrio, o bem e o mal, né? Desde sempre a humanidade tem essa questão entre o bem e o mal, né? O bem e o mal, e como explicar o bem e o mal. Antigamente não, tem teorias que falam, o maniqueísmo, por exemplo, vocês já ouviram falar. O maniqueísmo é uma doutrina que Santo Agostinho, ele viveu imerso nessa realidade, que afirmava a existência de dois deuses, um Deus bom e um Deus ruim. E, enfim, e aí as suas consequências daí, né? Mas, então, o mal, como a visão cristã, o mal, ele não existe. O mal não existe. Opa, como assim o mal não existe? O mal, nós definimos o mal como ausência de bem. Ausência de bem. Que o mal em si, não é? É como você falar assim, que o nada existe. O nada não existe. O que existe, por exemplo, que é a cegueira? O que é a cegueira? A cegueira é uma ausência de visão. Então, o que existe é o bem, né? E quando esse bem não é pleno, então nós chamamos isso de mal. O mal é
né, como estava falando a Edna do autista, né? O autista é uma ausência de saúde, né? Uma ausência né, enfim, da saúde de um corpo, de uma pessoa, né? Não é que o autismo exista, ele existe, no sentido de que porque ele tem enfim, a pessoa que é autista tem esse tipo de comportamento, atitude, mas na verdade é uma ausência da saúde, né? Uma ausência da perfeição da vida, né? Então nós não falamos que existem, que tanto o bem quanto o mal existem, e que o bem, bom, isso, né, que Deus quer amor, Deus quer o bem, ele é o próprio bem, então que nós devemos nos direcionar para o bem. E o mal, existem vários tipos de mal, mas o mal principal é o mal moral, que é o pecado. O mal moral é o pecado. Então, nesse sentido também, o pecado ele é uma ausência de virtude, uma ausência de qualidade. Se eu não amo, né, de acordo com o grau desse não amar, né, eu vou indo para o outro lado, né, o outro lado que é, né, então, o egoísmo, né, então, amar mesmo é amar em plenitude, agora se eu não amo em plenitude, então tem um pouco de egoísmo lá, egoísmo, e quanto mais eu vou para o lado esquerdo, lá, sei lá, para o outro lado, mais egoísmo eu tenho, mais egoísta eu sou. Mas a gente vê assim, como uma ausência daquilo que nós fomos feitos. Nós fomos feitos para o bem. Nós fomos feitos para o bem. Nós fomos feitos para a saúde, no caso da doença e tal, né? Então, a ausência disso é um mal. Bom, não sei se ajudou um pouco aí, Luiz. Depois a gente pode falar com mais calma sobre... Sim, ajudou sim. Obrigada. Sim. Sem a consideração do transcendente, sem a consideração de Deus, as coisas ficam bem complicadas de você explicar, né? Qual que é a origem, se faz bem, se não faz bem, né? Então, o que ilumina muito a nós é a fé, né? É o ensinamento de Deus. Então, sem o ensinamento de Deus, fica bastante complicada aqui a moral, o comportamento e tudo isso, né? Bom, então eu falava dos anjos, que eles foram submetidos a esta prova, e que nós temos um anjo da guarda. E existem revelações particulares, não na Bíblia, que há um anjo da guarda para uma cidade, há um anjo da guarda para o país. Por exemplo, Fátima, nas aparições de Fátima, em algum momento aparece ali que do anjo de Portugal, o anjo de Portugal, né, que o país Portugal, os países, eles têm um anjo para proteger, para cuidar. Interessante, né? Bom, eu ia ler um pouquinho sobre o anjo da guarda, né, do Pedro Siqueira. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui, vamos compartilhar. Então, Pedro Siqueira falando aqui. Lembro-me que na década de 1990, pouco depois que comecei a fazer encontros de terço na igreja do bairro em que fui criado, um grupo de senhoras me cercou ao final de uma de nossas reuniões. Durante aquela oração, eu tinha mencionado a presença de I. Então, ele se refere ao seu anjo da guarda de I, chama ele de I. E dissera que ali conosco havia outros anjos da guarda. Ele mesmo, né, quando estava dando a palestra, ele falou que naquele recinto estava o I e outros anjos da guarda. O grupo sentira algo especial durante aquela noite e estava impressionado com a atmosfera diferente. As senhoras me afirmaram que nunca tinham experimentado coisa igual. Não compreendiam o motivo, pois frequentavam aquela mesma igreja e rezavam o terço todos os dias. Desejavam saber o que havia mudado. Então se juntaram ao grupo alguns homens e todos falavam ao mesmo tempo, demandando uma explicação. Exigiam, por medida de justiça, que em algum dos encontros futuros eu descrevesse meu anjo da guarda e os demais seres angélicos que ali se fizessem visíveis
aos meus olhos. Eu acatei o pedido. Passados tantos anos daquele evento, não tenho mais certeza dos lugares onde dei a explicação sobre os anjos e descrevi I. Também não me recordo se esclareceu ao povo como ele e os outros anjos da guarda costumam atuar. Para não cometer qualquer omissão nesse assunto, nem injustiça com aqueles que, apesar de me seguirem por tantos anos pelas redes sociais, nunca me ouviram falar do meu anjo da guarda, nem das criaturas dos diversos coros celestiais, cumpro com meu dever nas linhas que se seguem. I é um arcanjo de aproximadamente 3 metros de altura, sem asas. Surge instantaneamente em meu campo de visão e não aos poucos. Costuma trajar túnica verde com detalhes dourados na gola e nas mangas. Não tem o hábito de carregar objetos, mas pode fazê-lo se desejar me passar uma mensagem. Uma vez, quando eu era adolescente, sofri um ataque demoníaco em casa. E apareceu e se pôs entre mim e o inimigo. Manejando uma espada de luz esverdeada, expulsou-o. Meu anjo guardião tem a pele luminosa. É um modo de dizer, já que os seres angélicos não têm corpos, são puramente espíritos, que emite uma luz suave, verde clara. O tom dos cabelos é o mesmo, só que um pouco mais escuro, lembrando a folhagem menos densa da Mata Atlântica do Rio de Janeiro. Eles parecem estar soltos ao vento, devido ao movimento constante. Cabelo, né, que ele está falando. Seus olhos são como 2 esmeraldas luminosas. Neles não identifico córnea, íris, humor aquoso, músculos ciliares, cílios ou sobrancelhas. A impressão é que são feitos de pura luz. O brilho que emana pode variar conforme a situação. Quando realizei a primeira cirurgia na perna esquerda, para extrair um tumor ósseo aos 7 anos, e permaneceu em pé ao lado da cama do hospital a noite toda. Ele me olhava fixamente e emitia uma luz prata azulada sobre o meu corpo. A sensação era maravilhosa. Seu rosto é anguloso, com lábios finos e harmoniosos, e nariz fino e reto. Seu pescoço é estreito e longo, mas de forma equilibrada, com o corpo delgado, dando-lhe elegância. Está sempre descalço e tem uma voz especial que pode impactar meus tímpanos como um trovão ao reprovar alguma má ação minha, ou cantar a mais bela melodia com afinação e técnica vocal irretocáveis, quando entoa cânticos ao Pai Celestial. Louvável é a certeza que os fiéis têm sobre a existência dos anjos da guarda. Sem nunca tê-los enxergado, afirmam sua presença em nosso mundo e em suas vidas de forma convicta. Cumprem assim a palavra de Deus, felizes os que acreditaram sem ter visto. Aos olhos do Criador, essa atitude tem um valor muito superior ao de qualquer dom de visão espiritual. Para embasar outra vez essa afirmação, relembro a experiência mística que tive no fim de 2010 no Santuário de Aparecida do Norte. Dentro daquele lugar santo, um arcanjo de túnica violeta informou a mim e minha esposa que iríamos ter um filho. Ele se apresentou como anjo da guarda do menino que estava no ventre materno. Até aquele momento não sabíamos que minha esposa estava grávida. O fato foi confirmado no dia seguinte com o exame de farmácia. O sexo do bebê masculino, todavia, só foi constatado meses mais tarde, através de uma ultrassonografia. Interessante, hein? Aqui ele falando de modo bem concreto. Muito. Então, para aumentar a nossa fé, né? E você conhecendo o Pedro Siqueira, é um homem normal, não é que fosse um louco, que está tendo visões, com problemas psíquicos e nada disso, né? Um homem normal, casado, trabalha, né? E
e fala de uma maneira muito serena. Você vai lendo esse livro, né, ele vai só falando sobre a doutrina dos anjos, tirando dúvidas e tal. E qual o nome do livro, padre? Todo mundo tem o seu anjo. Ah, tá, obrigada. Todo mundo tem o seu anjo. Muito bem, alguma pergunta que vocês queriam fazer? Achei muito interessante, padre. Qual é o nome do livro mesmo? Eu vou ler depois. Todo mundo tem o seu anjo, Pedro Siqueira. E ele fala assim, né, que quando que ele aparece? Olha, toda vez que eu invoco, ele aparece. Né? Basta invocá-lo. Né? Ou seja, ele está aí, a nosso serviço. Mas ele está sempre com você? Olha, ele não está sempre porque eu acho que ele deve ter outras coisas, outras missões, né? Mas basta invocá-lo que ele está aí, que aparece, se põe ao meu lado. Interessante, né? Muito interessante, né? E essa imagem também da força, né? 3 metros de altura e tal, né? Puxa vida, né? Nós temos aqui um aliado. Então, imagina ter um anjo da guarda, ter um aliado, um companheiro muito mais sábio do que nós, muito mais inteligente, santo, porque já é santo, já goza da presença de Deus, já é santo. E ele pode tudo diante de Deus, junto de Deus, intercedendo junto de Deus e tudo, né? Então, seria uma pena não ter amizade com o nosso anjo, né? Não ter intimidade com ele, não contar com ele. Então de termos aí presente mesmo, né? Eu contava, para terminar, só uma historinha de uma moça que estava numa casa no centro do Opus Dei, lá na Inglaterra, em Londres, e ela tinha tido aula sobre os anjos naquele dia, e ela acabou ficando mais tarde lá naquela casa, foi embora, já era um pouco assim, avançada a noite, e ela tinha que passar pelo Hyde Park. Enfim, não é muito assim seguro ficar passando lá de noite. E ela falou, puxa vida, e agora? Eu vou rezar para o meu anjo da guarda. E rezou para o seu anjo da guarda. E aí, no meio do caminho, lá no parque, ela viu um fulano com uma cara, assim, um pouco assustadora. Mas ele ficou olhando assim e não fez nada. E ela foi embora. No dia seguinte, saiu no jornal que tinha sido preso o maníaco do parque. Lá do Hyde Park. Que ele havia feito, enfim, coisas assim que a gente sabe do maníaco, né? Com moças e tal. E ela viu o rosto dele no jornal e falou assim, mas espera aí, é a pessoa que eu vi ontem, ela não fez nada comigo. E ela resolveu ir lá na delegacia para defender o homem. Porque pelo menos falar assim, olha, comigo não fez nada e tal, né? E aí, estando lá na delegacia, ela se deu conta de que realmente ele era, enfim, um homem desequilibrado, e ela perguntou, mas por que você não fez nada comigo? E aí ele falou assim, também você tinha um brutamonte do teu lado? Como é que eu ia fazer alguma coisa? Ele viu o anjo dela. Ela viu, exatamente, ele viu o anjo da guarda e nem se atreveu a chegar perto, né? Então, ou seja, para lembrar do nosso anjo da guarda, para contar com a sua presença, contar com a sua companhia. Esse rapaz que morreu com fama de santidade, Carlo Acutis, que vai ser beatificado daqui a pouco. Ouvi falar a notícia que vai ser beatificado. Ele morreu com 15 anos. E ele falava assim, olha, peçam muito para o anjo da guarda. Tudo que você precisar, peça para o anjo da guarda. Você precisa ser mais paciente? Peça ao teu anjo da guarda. Você precisa ser menos preguiçoso? Peça ao teu anjo da guarda. Você precisa amar mais a Deus? Peça para o teu anjo da guarda. Então, ele dava essa dica, né, de a gente
pedir tudo para o anjo da guarda, que ele está aí para isso, né, para nos auxiliar nesse caminho, né, em direção ao céu. Padre, tem alguma Bem, oração para o anjo, além dessa que está aqui no seu aplicativo? Aqui tem uma de São Miguel, né? isso, pedindo pela proteção, né? Sim. Tem alguma Proteção. outra? Olha, tem muitas, você procurar na internet, tem várias orações, né? Você pode Certo. achar oração específica ao anjo Gabriel, arcanjo Gabriel, o arcanjo Rafael, que a gente sabe que eles têm são muito importantes esses, né, os arcanjos, porque eles têm uma missão muito, muito grande, né, que foi uma missão, né, de anunciar a vinda de Cristo à Terra, a missão de São Miguel, né, que aparece ali no combate com o demônio, como o príncipe, né, dos anjos, Né? isso, a proteção contra o mal, né, contra o demônio. E o Rafael? E o Rafael, ele aparece na história de Tobias, A cura, livro né? de Tobias, que é remédio, né, Rafael significa remédio de Deus, Gabriel, força de Deus, poder de Deus, e Miguel significa quem como Deus. Quem como Deus, ou seja, São Miguel olha, quem é como Deus? São Miguel. Quem como Deus? O padre, tem alguma hierarquia entre esses três ou os três têm poder igual? Nós chamamos eles de arcanjos, né? De arcanjos. Então, nos parece, né, que eles estão ali num nível altíssimo, né? Se bem que naquelas classificações aparecem ali como os serafins, né? Serafins são os mais altos, né, nessa denominação. Mas nós chamamos de arcanjos, não é? Mas podem ser serafins também, né? Não há uma coisa clara sobre isso. Então, nós sabemos que existem anjos e que nós temos o anjo da guarda, que isso foi definido pela Igreja como uma verdade de fé. Né? Sim. E aí depois já sobre classificações e tal, a gente já não sabe muito. Entre os três eu estava perguntando. Não, entre os três também não. É igual. Tem nenhuma. Não tem nenhuma, não tem nada que fale sobre isso. Quem quer mais do que o outro? Porque quem aparece mais nas orações que a gente vê, que todo mundo faz oração, é o Miguel, né? São Miguel. Exatamente. Eu tenho o Rafael. Exatamente. Aí daí vem todo esse costume cristão de chamar as pessoas com esses nomes, né? Miguel, Gabriel, Rafael, ou com o nome dos apóstolos, né? Pedro, Paulo, João. Paulo. Pois é. Bom, então esse é o costume cristão, né? Ter nomes cristãos, né? Tá bom? Então ficamos por aqui. Tá ótimo.